Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma segunda-feira de reflexão, de insight aí pra você levar pra semana. E tô aqui num lugar diferente, tô na casa da minha mãe, onde eu nasci, fui criado aqui. E eu tava por aqui e passou pela minha cabeça, né? As etapas da vida e os processos que eu tive que passar, que eu passei, que na verdade todo mundo passou também, né? E se a gente parar pra pensar, foi o que levou, foi o que formou, foi o que nos moldou para sermos, né, o que somos hoje, para termos a mentalidade, a percepção e a forma de viver que temos hoje. Porque quando eu paro e quando eu parei aqui para olhar de verdade, assim, rapidamente, para tudo que aconteceu, tudo que eu passei, todos os processos, na verdade, para chegar até aqui, eu digo que se eu tivesse nesse exato momento aqui e me fosse falado tudo que eu iria passar para chegar até aqui, para falar a verdade, muita gente fala aí que eu faria tudo de novo para chegar até aqui e tudo mais, mas se eu já estivesse aqui e me dessem a opção de eu chegar aqui mais uma vez, mas me mostrar todo o caminho percorrido, assim, é complicado. Você para um pouco para pensar e eu sempre digo, caramba, velho, olha tudo que eu passei e eu, aos trancos e barrancos, eu aguentei, eu suportei, eu fui resiliente mesmo sem saber, porque se você tá aí, se eu tô aqui, se agora eu estou com essa minha percepção, é porque, assim, muita coisa a gente aprendeu, muita coisa a gente passou para chegar aonde a gente chegou. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu quero falar tanto dessa etapa quanto do processo que cada um tem que passar para chegar aonde quer. E isso também vai ligar para aquele dois tipos de felicidade que eu falei há pouco tempo para vocês, que é a felicidade hedônica e a eudaimônica, né? E aquela parte também fazendo uma junção de vídeos que quem me acompanhou vai entender o que eu estou querendo dizer, que para você passar por cada processo, por cada etapa da sua vida, você precisa de algumas coisas intrínsecas no seu cérebro, intrínsecas em você, para que você consiga vencer, para que a gente consiga atingir e passar, digamos, por esse vale, por essa provação. Uma delas é a motivação, né? A motivação, como o nome já diz, eu não vou me aprofundar muito no conceito, mas a motivação, a gente sabe o que é o motivo para agir. Você tem que ter um motivo claro e óbvio e alcançável para você poder se mover, para você poder agir. Que muita gente confunde com disciplina e toda aquela questão. Mas o que eu quero dizer é que a primeira coisa que você tem que fazer, que você tem que ter em mente para suportar o processo, é a motivação. O motivo para que você está fazendo aquilo que é para você se mover. Que aí, se a gente for olhar mais a fundo, neurocientificamente falando, a gente vê que a gente colocou um valor naquela coisa, ou seja, o motivo barra o valor que a gente colocou naquela coisa, naquele objetivo, naquela meta, né, gera aí uma dopamina, aumenta a nossa motivação, aumenta o nosso movimento, a nossa energia. Então essa dopamina, ela serve para energizar, né, o nosso comportamento, a nossa forma cognitiva, a nossa forma de pensar, para poder atingir algum objetivo. Então isso é um ponto muito importante da gente pensar quando a gente está passando pelo processo, né, quando a gente está no vale, quando a gente está, caramba, velho, não consigo mais. Não consigo mais, está complicado e eu não vejo saída. Então é muito importante para que a gente, quando a gente está nesse processo, quando a gente está passando por essa fase, que a gente consiga não voltar, não retroceder, mas que a gente consiga lembrar qual é o motivo que nos motivou, que nos energizou para fazer o que a gente tem que fazer, para estar naquele processo, para passar por aquele vale, para passar por aquele período de provação até chegar no objetivo final, que é o objetivo que a gente quer alcançar, que juntando é a felicidade eudaimônica, que é o processo não satisfatório que a gente precisa passar para que lá na frente a gente consiga alcançar o nosso objetivo satisfatório, ou seja, para a gente conseguir o objetivo da nossa recompensa, para a gente receber a recompensa, que é totalmente diferente da felicidade hedônica, ou seja, de tudo que a gente faz de imediato para satisfazer o nosso desejo, para nos recompensar de alguma forma. Então, mas para que a gente consiga crescer, para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga fazer diferença, entender qual o nosso objetivo de vida, para que a gente alcance coisas maiores, a felicidade hedônica, ou seja, a recompensa imediata, querendo ou não, randomicamente falando, ela não faz parte desse ciclo, né, que a gente deseja alcançar. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é isso, é a gente ter um motivo claro
na nossa cabeça, no nosso consciente, pra gente poder estar passando por aquilo. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso até pra mim, como eu falei várias vezes, muitos do vídeo, muitos não, acho que quase todos os vídeos que eu faço aqui é justamente olhando para mim e falando para mim mesmo que eu tenho que ter um motivo extremamente claro e cotidiano na minha mente para que eu possa passar por todo esse processo que eu estou passando agora, por toda essa mudança, por toda essa transformação que está acontecendo na minha vida e na minha rotina, né? E na minha nova fase que eu digo. Inclusive, uma das fases é essa aqui, de estar toda segunda-feira com corte de segunda, de quarta e sexta, não sei se vocês perceberam, de estar aqui, de estar passando uma mensagem, de estar passando um insight na semana para aquelas pessoas que realmente me assistem, para aquelas pessoas que realmente me acompanham e ver que eu não estou aqui de brincadeira, que eu tenho uma base, que eu passei por vários e vários processos na minha vida para que hoje eu possa estar aqui contando um pouquinho de nada para vocês, para motivar vocês, para fazer vocês pensarem, né, no seu ponto de inflexão. É como se eu deixasse uma provocação aí no seu consciente, no seu inconsciente, para que você possa pensar na semana nisso que eu tô falando. Então, o segundo ponto que, assim, é importante a gente pensar quando a gente tá no processo é que aquele processo, querendo ou não, ele tem que se transformar num hábito. Ele tem que virar um hábito na sua vida, ou seja, que aí sim a gente consegue incorporar o conceito da disciplina, que, querendo ou não, essa disciplina é um novo nome que deram aí pro hábito, porque quando você tem um motivo, quando você está energizado para fazer e acontecer aquele processo, você começa a repetir aquele processo várias e várias vezes. Então o seu cérebro, ele via neuroplasticidade, ele modifica, ele modula, ele condiciona você, o seu pensamento e o seu corpo a sempre fazer aquele processo, mesmo você cansado, mesmo você, como eu falo, mesmo você não vendo que aquilo vai dar certo, que caramba, velho, eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que o que eu tô fazendo não tá gerando resultado, mas o hábito de você tá fazendo aquilo, tá buscando e com um motivo claro para fazer aquilo, é o que gera a disciplina que muita gente fala que na verdade é um hábito. Então, isso que eu tô falando, esse hábito e esse motivo, ele tem que ser lembrado todo dia, o tempo todo, porque senão você não vai fazer, você não vai seguir, você não vai ter aquela coragem, aquela energia de mesmo, caramba, hoje não dá, velho, hoje não dá. Hoje tá complicado, tô estressado, não tô vendo resultado, não tô vendo saída, eu acho que eu vou ter que largar tudo e voltar de onde eu saí, que aí é que tá o perigo. Porque o teu cérebro, ele vai estar o tempo todo, o teu pensamento, né, o teu falso eu, ele vai estar o tempo todo te condicionando a desistir. A dizer, cara, não vai dar certo, tá vendo? Isso aí que tu tá fazendo só tá gastando dinheiro, tu só tá jogando dinheiro fora, dinheiro que tu poderia estar guardando pra fazer outra coisa, ou então, bicho, tu tá gastando energia, tu tá se cansando, tu tá se estressando, e isso não tá trazendo resultado nenhum. Volta pra onde tu tava, volta pra tua zona de conforto, ou seja, pra teu status quo, de onde você saiu, ou seja, volta pra tua zona homeostática, não fica dando picos alostáticos, porque isso não tá te fazendo bem, isso não tá gerando resultado, e aí ele começa a gerar coisas, ou seja, teu cérebro ele começa a ruminar aquela ideia de que você tá perdendo tempo, de que isso não vai dar certo. Então por isso que toda mudança ela é difícil, cara, ela é complicada, porque você tem que estar muito incrível. Você não tá lutando com a sua esposa, você não tá lutando com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, você tá lutando com você mesmo, com a ideia gerada do falso eu que você sempre teve na sua vida, e você tá modificando isso. Então o seu cérebro ele vai estar o tempo todo te sabotando, pô. Ele vai te sabotar. Então o outro ponto que eu quero falar pra vocês, e que pra mim também funciona muito, é que quando você tá naquele dia pesado, cara, que nada faz, que não sai do lugar, que aquela ruminação tá pesadíssima no teu pensamento e que você tá a ponto de desistir, aí eu te digo, não desiste não, pô. Descansa. Descansar é diferente de desistir. Descansa, dá um tempo. Diz, não, hoje eu vou tirar o dia pra fazer outra coisa, pra ficar com a minha família, pra ficar com a minha filha, pra ler um livro, pra fazer qualquer outra coisa. Então, quando tá muito difícil mesmo, que você tá a ponto de desistir, descansa. Descansa. É a mesma coisa da corrida, ou então a mesma coisa da academia. Tu vai lá todo dia, o tempo todo, malhar o mesmo músculo. Tu não vai malhar o mesmo músculo. Então, quando você vai pra academia, você hoje malha perna e braço, amanhã você malha peito e tríceps, e assim você vai. Então, é a mesma coisa nesse
processo de mudança da vida da gente. E nas etapas da vida da gente, a gente tem que entender essas coisas. Primeiro, a gente tem que entender o motivo claro e objetivo para que a gente está fazendo aquilo. E o segundo é que a gente coloque isso na nossa vida para que seja gerado um hábito, para que seja gerado a disciplina, que muita gente fala, né? Que é melhor você ter disciplina do que ter motivação. Muita gente confunde motivação com entusiasmo, né? E o outro ponto é esse, é que quando você tá cansado, cara, quando você tá naquela, bicho, não vai dar, velho, não vai dar certo, eu vou desistir, eu vou voltar de onde eu saí, que não era pra eu ter saído, e aquela ruminação na tua mente o tempo todo, aquela ideia de falso eu tá te atingindo pra caramba. Descansa, dá um tempo, relaxa, deixa a tua rede de modo padrão, né, de trazer à tona que você precisa fazer aquilo, do porquê você precisa fazer aquilo. E depois, cara, quando você descansar, quando você estiver descansado, quando você estiver com a mente tranquila, quando você estiver com o pensamento em dia, então vai pra cima, vai pra cima. Não desiste não, não desiste. Tá difícil, tá complicado, tá pesado, tá exausto. Descansa, reorganiza, na verdade, aquela tua ideia, aquele teu pensamento, aquele motivo por qual você está fazendo tudo isso que você está fazendo aí agora. E depois, quando você estiver descansado, toma aquele energético que é a dose de motivo claro para que você está fazendo isso e vai em frente, pô. Vai em frente. E o tempo todo te condiciona. Sempre te lembra, sempre se lembra, cara, sempre. Você que está me assistindo, até para mim mesmo, sempre se lembra que não é só você, não é por você, é por todo mundo que depende de você. Porque se fosse só por você, se fosse só por mim aqui, se tudo que eu tô fazendo agora fosse somente por mim, eu não estaria nem aqui, eu não estaria fazendo nada do que eu tô fazendo agora. Mas eu sei que na minha retaguarda tem muita gente que depende disso, cara. Tem muita gente que depende de eu dar certo nos meus projetos, na minha nova fase. Então é isso que eu quero trazer pra você hoje. Descansa, relembra os motivos, faz esse condicionamento virar um hábito, virar uma disciplina, que muita gente fala, e depois que descansar, depois que reavaliar tudo, vai pra cima de novo, mete bronca, bota a cara, engata aí a quinta, a sexta marcha e vamos em frente. Eu tô contigo, tu tá comigo, tá todo mundo junto. Então, precisando só chamar, não sei se a galera vê isso aqui, mas comenta aí, faz alguma coisa, dá uma curtida e vamos nessa, vamos junto, seguir nessa jornada que não é fácil, que o processo não é fácil, mas que a felicidade eudaimônica, ela vale muito mais do que a felicidade hedônica em alguns contextos. Porque em outros contextos a felicidade hedônica, ela ajuda pra caramba. Por exemplo, quando você descansa, quando você tira um tempo para descansar, a felicidade hedônica é muito bem-vinda para você se recompensar momentaneamente, imediatamente ali. Nem sei se a palavra tá certa, mas para você se recompensar ali rápido, é importante para você descansar, para você recarregar aí a bateria e recarregar as energias, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos nessa.